Ana Maria Braga não era uma apresentadora de televisão comum. Por décadas, ela brilhou nas telas de milhões de brasileiros, construindo uma reputação como uma jornalista destemida que não tinha medo de desafiar a autoridade. Com seus icônicos cabelos loiros, postura impecável e língua afiada, ela construiu um legado que misturava calor humano com tenacidade. Por favor, inscreva-se no canal. Seja pressionando políticos ou compartilhando histórias emocionantes de brasileiros comuns. Ana era uma força a ser reconhecida, mas nos últimos anos, o cenário da mídia havia mudado. Com o crescimento das redes sociais, os jornalistas tradicionais já não detinham o monopólio da opinião pública. Vozes independentes, influenciadores políticos e plataformas digitais começaram a moldar narrativas de maneiras que as emissoras tradicionais achavam difícil controlar. Foi nesse clima de mudanças rápidas que Ana Maria Braga se viu preparando-se para uma das entrevistas mais aguardadas do ano. Uma conversa exclusiva com Nicolas Ferreira, um jovem e controverso político cujo nome estava gerando repercussão em todo o Brasil. Por favor, inscreva-se no canal. Com apenas 28 anos, Nicolas Ferreira havia se tornado um nome conhecido, especialmente entre os círculos conservadores do Brasil. Sua ascensão política foi nada menos que notável. Ousado, articulado e sem medo de desafiar o status quo, ele capturou a atenção de milhões, usando as redes sociais como sua principal arma. Diferente dos políticos mais velhos que dependiam dos meios de comunicação tradicionais, Ferreira prosperava em plataformas como Instagram, YouTube e Twitter, onde fazia discursos inflamados que ressoavam profundamente com uma geração cética em relação às narrativas da grande mídia. Para Ana Maria Braga e sua equipe, Ferreira representava um desafio. Por favor, inscreva-se no canal. Suas opiniões eram controversas, muitas vezes polarizadoras, e ainda assim, ele conseguiu reunir uma base fiel de seguidores que o viam como um desestabilizador da elite política. Nos dias que antecederam a entrevista, a especulação correu solta. Alguns esperavam que Ana desmantelasse os argumentos de Ferreira com sua assertividade característica, enquanto outros temiam que o jovem político a superasse com sua retórica adaptada à era digital. O anúncio da entrevista causou um impacto na indústria da mídia. Portais de notícias publicaram manchetes prevendo um embate dramático, e analistas de televisão debatiam os possíveis desdobramentos. Ana exporia Ferreira como um demagogo inexperiente, ou ele viraria o jogo contra a veterana jornalista. Nos dias que antecederam o evento, ambas as equipes se prepararam meticulosamente. A equipe de pesquisa de Ana Maria Braga reuniu relatórios, vídeos e estatísticas para rebater os possíveis argumentos de Ferreira. Eles sabiam que sua capacidade de manipular a percepção pública era formidável e não podiam subestimá-lo. Enquanto isso, a equipe de Ferreira foi igualmente estratégica. Estudaram entrevistas anteriores de Ana, analisando seus padrões, observando como ela formulava suas perguntas e se preparando para as armadilhas que ela poderia armar. Ferreira sabia que tinha a chance não apenas de sobreviver à entrevista, mas de transformá-la em um momento de triunfo político. Por favor, inscreva-se no canal. Nas redes sociais, as discussões atingiram um ápice. O Twitter foi inundado com hashtags, algumas apoiando Ana, outras exaltando Ferreira. Influenciadores políticos lançaram vídeos prevendo como a conversa se desenrolaria. Nos círculos progressistas, havia a esperança de que Ana, finalmente, expusesse a retórica de Ferreira como vazia e enganosa. Nos grupos conservadores, havia a confiança de que Ferreira humilharia a mídia tradicional, provando que ela estava desconectada do povo. Um dia antes da entrevista, Ana Maria Braga apareceu em um programa matinal, dando uma prévia do que os espectadores poderiam esperar. "Tenho a responsabilidade de fazer as perguntas difíceis", disse com confiança, seu sorriso inabalável. "Os brasileiros merecem a verdade." Ferreira, por outro lado, manteve sua abordagem simples. Postou apenas um único tweet: "A verdade está chegando. Por favor, inscreva-se no canal." Quando as câmeras se prepararam para gravar, havia uma tensão inegável no ar.
O estúdio, geralmente um espaço onde Ana se sentia totalmente no controle, tinha uma energia diferente naquele dia. Ferreira chegou cedo, cumprimentando a equipe e trocando gentilezas com os funcionários. Mas havia uma confiança silenciosa em seu comportamento que deixou até os produtores mais experientes inquietos. Ana Maria Braga, vestida com um traje elegante e impecável, entrou no set com a presença que só anos de experiência podiam cultivar. O palco estava montado. Milhões de brasileiros sintonizaram, ansiosos para testemunhar o que se tornaria uma das entrevistas mais comentadas da história recente. Mal sabiam eles que a conversa que estava prestes a acontecer não sairia como o esperado. As luzes do estúdio diminuíram levemente enquanto as câmeras ajustavam o foco. Um silêncio tomou conta da plateia, tanto no estúdio quanto nas milhões de casas que acompanhavam ao vivo. A música de introdução tocou e o logo familiar do programa de Ana Maria Braga desapareceu da tela, dando lugar à imagem das duas figuras sentadas frente a frente. Ana Maria Braga, a jornalista experiente, sentou-se ereta, emanando autoridade. Sua expressão era calma, mas seus olhos carregavam uma nitidez, uma prontidão para investigar, desafiar e encurralar Nicolas Ferreira. Do outro lado, Ferreira manteve uma postura composta, porém alerta, com as mãos levemente entrelaçadas sobre a mesa à sua frente. Ele sabia que aquilo não era apenas uma entrevista. Era uma batalha de narrativas, um teste para ver quem controlaria a conversa. Ana não perdeu tempo. Nicolas, obrigada por estar aqui hoje, começou sua voz carregando o calor treinado de uma veterana da televisão. Por favor, inscreva-se no canal. O Brasil está assistindo e há muito o que precisamos discutir. Vamos começar com a questão central. Muitos dizem que sua retórica é perigosa, que alimenta a divisão. Como você responde a isso? Foi um movimento clássico de abertura. Definir o tom, enquadrar o convidado, estabelecer controle. Ferreira assentiu levemente, como se já esperasse exatamente essa pergunta. Ana, obrigado por me receber, disse ele suavemente. E eu aprecio a pergunta. Mas vamos esclarecer. Quando as pessoas dizem retórica perigosa, o que exatamente querem dizer? Porque quando falo sobre defender valores tradicionais, combater a corrupção e apontar a hipocrisia, isso é perigoso? Ou apenas inconveniente para alguns? Lá estava, seu primeiro contra-ataque. Em vez de jogar na defensiva, Ferreira virou a questão para Ana, sugerindo sutilmente que as críticas contra ele não eram sobre sua retórica ser perigosa, mas sim sobre desafiar o status quo. O sorriso de Ana permaneceu, mas houve um leve tensionamento em sua postura. Ela não ia deixar que ele ditasse o ritmo. Bem, então vamos ser específicos, disse ela, inclinando-se para a frente. Você foi acusado de fazer declarações que alienam certos grupos no Brasil. Muitos veem suas opiniões como retrógradas, até intolerantes. Por favor, inscreva-se no canal. No mundo de hoje, um político não deveria trabalhar para unir as pessoas em vez de criar divisões? Ferreira respirou fundo, como se considerasse cuidadosamente sua resposta. Mas sua resposta já estava preparada. Ana, união é um conceito bonito, mas união sem verdade é apenas uma ilusão, disse ele. Se falar a verdade deixa as pessoas desconfortáveis, eu deveria me calar? Ou devo falar e confiar que o povo brasileiro é inteligente o suficiente para decidir por si mesmo? Um murmúrio percorreu a plateia ao vivo. Alguns concordaram com a cabeça, outros se mexeram desconfortavelmente. Ana, sentindo a necessidade de reafirmar sua autoridade, não hesitou. Mas Nicolas, sua verdade é frequentemente contestada, disse ela, mantendo a voz firme. Pegue suas opiniões sobre questões de gênero, por exemplo. Os críticos dizem que suas declarações são inflamáveis. Você já considerou que suas palavras podem ferir pessoas? Ferreira sorriu levemente. Ele sabia que isso viria. Ana, vamos falar sobre dano, disse ele. Já vi a mídia me representar, erroneamente inúmeras vezes. Você acabou de dizer que minhas declarações são inflamáveis. Quais exatamente? Porque posso citar políticos de outros partidos
que disseram coisas muito piores e nunca enfrentaram o mesmo escrutínio. Por que você acha que isso acontece? Pela primeira vez, Ana hesitou, mesmo que apenas por um segundo. Ferreira não estava apenas respondendo, ele estava redirecionando. Em vez de se defender, ele estava forçando-a a justificar o enquadramento de suas perguntas. Os produtores nos bastidores trocaram olhares nervosos. Isso não estava indo como esperado. Ana deveria controlar a conversa, conduzi-la, encurralar Ferreira para que ele não tivesse escolha a não ser se defender. Em vez disso, ele estava desviando friamente, fazendo parecer que ele é quem estava fazendo as perguntas difíceis. Ana decidiu mudar de tática. Vamos falar sobre seu uso das redes sociais, disse ela. Muitos dizem que você manipula informações, espalhando narrativas enganosas que alimentam a divisão. Como você responde a essa crítica? Ferreira soltou uma pequena risada, balançando a cabeça levemente. Ana, acho interessante que quando políticos da esquerda usam as redes sociais, isso é chamado de engajar com o povo. Mas quando alguém como eu usa, de repente é manipular informações. Por que o duplo padrão? Bum. Por favor, inscreva-se no canal. Outro contra-ataque. As redes sociais já estavam reagindo. Minutos após o início da entrevista, o Twitter estava inundado de reações ao vivo. Alguns chamavam Ferreira de mestre do debate, aplaudindo sua habilidade de virar as perguntas de Ana. Outros o acusavam de ser evasivo e manipulador. Ana respirou fundo. Isso estava saindo do controle. Ela deveria estar conduzindo essa entrevista, mas, de alguma forma, Ferreira estava direcionando-a ao seu próprio ritmo. Ela decidiu que era hora de ser mais agressiva. Nicolas, vamos direto ao ponto, disse ela, agora com a voz firme. Você já foi pego espalhando desinformação antes. Você nega isso? O sorriso de Ferreira não vacilou. Ele se inclinou levemente para frente, seu tom medido, quase divertido. Ana, sejamos honestos. A mídia decide o que é desinformação com base no que convém à sua narrativa. Deixe-me perguntar. Você já teve que se desculpar no ar por relatar algo que depois se provou falso? Os lábios de Ana se entreabriram levemente. Um lampejo de algo, choque, irritação, talvez ambos, passou por seu rosto. Ela, de fato, já havia feito correções ao vivo antes. Mas Ferreira não estava interessado nos detalhes. Ele estava fazendo um ponto maior. A mídia não era infalível, e se esperavam que os outros fossem responsabilizados, eles também deveriam ser. A energia no estúdio havia mudado. Ana, conhecida por controlar conversas, agora estava visivelmente lutando para conter esta. Atrás das câmeras, os produtores estavam em pânico. Este deveria ser o momento em que Ana mostraria sua força. Mas, em vez disso, Ferreira estava mantendo sua posição de uma maneira que ninguém esperava. E a parte mais chocante, isso era apenas o começo. A tensão no estúdio era palpável. O que começou como uma entrevista rotineira, onde Ana Maria Braga deveria manter total controle, agora estava deslizando para um território desconhecido. Em vez de colocar Nicolas Ferreira na defensiva, ela se via constantemente reposicionando-se, recalibrando-se, lutando para recuperar o controle da conversa. E então, algo aconteceu que ninguém esperava. Por favor, inscreva-se no canal. Enquanto Ana se preparava para lançar sua próxima pergunta, um produtor fora das câmeras sinalizou urgentemente para ela. Ela hesitou, ligeiramente distraída, pelo movimento repentino no fundo. Essa breve pausa deu a Ferreira uma abertura, e ele a aproveitou sem hesitação. Ana, antes de continuarmos, ele interveio suavemente. Gostaria de lhe fazer uma pergunta diretamente. Ana piscou, momentaneamente desconcertada pela mudança. Isso não era como as coisas deveriam acontecer. O apresentador deveria fazer as perguntas, o convidado deveria responder. Vá em frente, disse ela, seu tom medido, mas cauteloso. Ferreira inclinou-se ligeiramente para frente, sua voz calma, mas carregada de intenção. Você construiu uma carreira como uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil. Você se orgulha da imparcialidade, de responsabilizar as pessoas. Mas vamos falar sobre responsabilidade. Quando foi a última vez que você convidou um político de esquerda para este programa e o questionou com a mesma dureza com que está me questionando?
Um silêncio atordoado tomou conta do estúdio. A pergunta era direta, cortante e carregada de implicações. Ana, uma profissional experiente, recompôs-se rapidamente. Mas não havia como negar que Ferreira a havia pego de surpresa. Nicholas, eu questiono todos os meus convidados de maneira justa, respondeu ela, sua voz firme, mas ligeiramente tensa. Meu trabalho é buscar a verdade, independentemente da afiliação política. Ferreira assentiu, como se reconhecesse sua posição. Mas ele não tinha terminado. Então vamos buscar a verdade, disse ele. Vamos falar sobre narrativas. Vamos falar sobre como algumas vozes são amplificadas enquanto outras são silenciadas. Vamos falar sobre por que certos políticos, com um histórico de corrupção, de promessas quebradas, recebem uma cobertura favorável, enquanto pessoas como eu são tratadas como perigosas, simplesmente por oferecer uma perspectiva diferente. Por favor, inscreva-se no canal. O estúdio estava congelado em expectativa. Até os operadores de câmera, profissionais experientes que já haviam visto inúmeras entrevistas, sabiam que estavam testemunhando algo diferente, algo eletrizante. Ana, sentindo o peso do momento, endireitou-se na cadeira. Nicholas, você está fazendo afirmações amplas sem provas, rebateu. Se você tem evidências de viés na mídia, se acredita que há uma agenda contra você, então mostre os fatos. Ferreira sorriu. Essa era exatamente a resposta que ele havia antecipado. Fico feliz que tenha perguntado, disse ele, alcançando o bolso do paletó. De dentro, puxou algumas folhas de papel, capturas de tela impressas de manchetes de jornais, artigos que o retratavam de maneira negativa, enquanto simultaneamente minimizavam controvérsias envolvendo políticos do lado oposto do espectro político. Estes são apenas alguns exemplos, disse ele, segurando-os para as câmeras. Observe a linguagem. Quando alguém da esquerda está envolvido em um escândalo, as manchetes usam palavras como suposto ou acusado. Mas quando se trata de alguém como eu, as manchetes são definitivas, sem espaço para dúvidas, sem presunção de inocência. Por que você acha que isso acontece? Ana olhou para os papéis, mas não os pegou. Ela não tinha intenção de permitir que esse momento ditasse o rumo da entrevista. Nicholas, o trabalho da mídia é relatar os fatos, disse ela firmemente. Se você se sente mal representado, tem todo o direito de responder. Mas isso não significa que haja uma grande conspiração contra você. Ferreira recostou-se ligeiramente, como se estivesse considerando suas palavras. Então, com uma pausa calculada, ele entregou sua próxima linha. Ana, as pessoas que estão assistindo agora não são estúpidas. Elas veem o que está acontecendo. Elas veem como as narrativas são moldadas, como as histórias são contadas para se encaixar em uma determinada agenda. E é por isso que as vozes independentes estão crescendo, porque as pessoas estão cansadas de serem ditas o que pensar. Por favor, inscreva-se no canal. O impacto de suas palavras se espalhou pelo público. Alguns membros assentiram, outros sussurraram entre si. Enquanto isso, nas redes sociais, os tópicos de reação estavam explodindo. Ana sabia que precisava mudar de abordagem antes que Ferreira dominasse completamente a discussão. Vamos seguir. É em frente, disse ela, ajustando sua postura. Nicholas, sua posição sobre questões sociais tem sido amplamente criticada. Muitos dizem que suas opiniões sobre gênero e dinâmicas familiares são ultrapassadas, até prejudiciais. Como você responde a isso? Ferreira exalou levemente, como se já esperasse exatamente essa mudança de assunto. Ana, vamos analisar isso logicamente, disse ele. Por que quando alguém defende valores tradicionais é chamado de prejudicial? Mas quando alguém empurra agressivamente uma nova ideologia, é chamado de progressista? Por que apenas um lado pode falar livremente? Ana sentiu o calor subir em seu rosto. Ferreira não estava apenas rebatendo suas perguntas, ele estava virando-as completamente, forçando-a a justificar suas próprias premissas. E então, justo quando ela estava prestes a responder, algo inesperado aconteceu. Uma voz da plateia rompeu a tensão. "Deixe-o falar", alguém gritou. Todos se viraram na direção da voz.
Um homem na plateia, claramente frustrado com a troca de palavras, havia se levantado. Toda vez que ele tenta se explicar, você o interrompe ou reformula. A pergunta, continuou o homem. Deixe-o terminar, por favor, inscreva-se no canal. Um murmúrio se espalhou pelo público. Outros começaram a assentir, alguns até aplaudindo levemente em concordância. A expressão de Ana mudou. Ela era uma veterana na indústria, já havia lidado com convidados difíceis antes, mas o que ela não havia previsto era perder o controle da plateia. Ferreira, percebendo a mudança, permaneceu calmo. Ana, eu não tenho problema em responder perguntas difíceis, disse ele, sua voz suave. Tudo o que peço é a chance de responder de forma justa. O equilíbrio de poder na entrevista havia mudado completamente. O que deveria ser um interrogatório controlado havia se transformado em um debate aberto, no qual Ferreira não estava apenas sobrevivendo, ele estava prosperando. Nos bastidores, os produtores discutiam freneticamente suas opções. Deveriam cortar para um comercial? Deveriam mudar o assunto novamente? Deveriam deixar Ana recuperar o controle organicamente? Mas antes que pudessem tomar uma decisão, Ana tomou uma por conta própria. Ela respirou fundo, forçou um sorriso e se inclinou para a frente. Certo, Nicholas, disse ela, com a voz agora mais suave. Você quer falar sobre justiça? Vamos ter essa conversa. Foi um momento raro, um em que a apresentadora, conhecida por sua presença dominante, reconheceu que precisava se adaptar, mas o dano já estava feito. A dinâmica de poder havia mudado irreversivelmente, e o restante da entrevista só aprofundaria essa mudança. No momento em que Ana Maria Braga pronunciou aquelas palavras, certo, Nicholas, vamos ter essa conversa. A atmosfera no estúdio mudou drasticamente. Já não era mais uma entrevista típica de um programa matinal. Era uma batalha de inteligência, um debate se desenrolando em tempo real. E todos que assistiam podiam sentir que algo extraordinário estava acontecendo. Mas o que Ana não percebeu foi que, ao tentar recuperar o controle, ela acabou caindo na armadilha de Nicholas Ferreira. Ele já havia alterado o equilíbrio de poder na conversa. A audiência, tanto no estúdio quanto em casa, não estava, mas apenas ouvindo passivamente. Eles estavam engajados, formando opiniões, reagindo em tempo real. E no momento em que Ana tentou conduzir a entrevista de volta a seu favor, ficou claro que ela estava lutando contra a maré. Por favor, inscreva-se no canal. Ana pigarreou, recuperando a compostura. Vamos falar de fatos concretos, Nicholas, começou ela, com um tom controlado. Você diz que quer justiça na mídia. No entanto, quando críticos dizem que suas visões sobre papéis de gênero são ultrapassadas e discriminatórias, você chama isso de ataque. Isso não seria apenas indignação seletiva? Foi um movimento calculado. Desviar a discussão do viés da mídia e focar diretamente em Nicholas. Se ela conseguisse colocá-lo na defensiva, poderia recuperar o controle. Mas Ferreira estava pronto. Ele se inclinou levemente para a frente, com uma expressão calma, quase divertida. Ana, deixe-me perguntar algo, retrucou ele. Você acredita na liberdade de expressão? Ana hesitou por uma fração de segundo, percebendo a armadilha. Claro, respondeu ela, forçando um sorriso confiante. Então por que? Ferreira continuou com a voz firme. Quando eu expresso minhas crenças, sou rotulado como perigoso, mas quando outros impõem ideias radicais às crianças, eles são chamados de progressistas. A plateia se agitou. Alguns assentiram em concordância. Outros murmuraram desconfortáveis. Ana sentiu seu controle escapando. Isso não era o que deveria estar acontecendo. Ela decidiu pressionar mais. Nicholas, não estamos falando de liberdade de expressão. Estamos falando do impacto das suas palavras. Quando figuras públicas como você espalham narrativas prejudiciais, há consequências no mundo real. Você assume a responsabilidade por isso? A expressão de Ferreira não mudou. Em vez disso, ele puxou o celular e o ergueu. Ana, vamos falar sobre consequências no mundo real, disse ele, com a voz afiada. Aqui está um tweet de um jornalista pedindo minha censura. Aqui está um artigo que falsamente afirmou que apoio políticas que nunca defendi.
Aqui está um trecho de um comentarista político dizendo que pessoas como eu não deveriam ter direito à palavra. Ele virou o celular para a câmera, deixando os espectadores verem as manchetes. Então me diga, Ana, disse ele com a voz inabalável, quem realmente está causando danos? A pessoa que oferece uma perspectiva diferente? Ou aqueles que tentam silenciar essa perspectiva? A reação da plateia foi imediata. Alguns ficaram boquiabertos, outros aplaudiram. A comoção nas redes sociais explodiu. Os olhos de Ana se voltaram para os produtores fora da tela. Eles iam cortar para um comercial? Redirecionar a conversa? Mas nenhum sinal veio. Ela estava sozinha. Por favor, inscreva-se no canal. Ana sabia que precisava agir rápido. Se perdesse mais terreno, a entrevista se tornaria um desastre viral. Ela decidiu mudar de tática. Nicolas, vamos deixar a mídia de lado por um momento, disse ela, agora com a voz mais suave. Fale sobre sua visão para o Brasil. O que você realmente quer alcançar? Foi um movimento inteligente. Trocar o confronto por uma pergunta mais aberta. Se conseguisse fazer Ferreira falar de forma mais ampla, poderia retomar o controle. Mas Ferreira não estava prestes a deixá-la escapar tão facilmente. Quero um país onde as pessoas pensem por si mesmas, disse ele simplesmente. Onde jornalistas não ajam como ativistas. Onde políticos sejam responsabilizados, independentemente da ideologia. Onde as famílias tenham o direito de criar seus filhos sem interferência externa. Foi uma resposta direta e poderosa. E antes que Ana pudesse intervir, Ferreira virou a pergunta contra ela. Ana, você é uma jornalista respeitada há anos. Mas você acha que a mídia de hoje é realmente justa? Você acha que as pessoas ainda confiam na imprensa como antes? Mais uma vez, a mudança foi instantânea. A conversa já não era sobre Ferreira, era sobre a mídia, sobre Ana. Ela hesitou apenas por um segundo, mas um segundo foi suficiente. Da plateia, alguém gritou, responda à pergunta. O rosto de Ana se contraiu. O trabalho da mídia é relatar a verdade, disse ela, com a voz firme, não atender a um lado político específico. Por favor, inscreva-se no canal. Então, por que tantas pessoas pensam o contrário? Ferreira pressionou. Por que as vozes independentes estão crescendo enquanto a mídia tradicional perde audiência? O estúdio ficou em silêncio. Ana conhecia os números. A audiência estava diminuindo. As pessoas estavam migrando para plataformas alternativas. A confiança na grande mídia estava em seu nível mais baixo da história, e Ferreira acabara de forçá-la a reconhecer isso ao vivo na televisão. Ela abriu a boca para responder, mas naquele momento, algo aconteceu que mudou tudo. Nos bastidores, a voz de um produtor chiou em seu fone de ouvido. Precisamos encerrar. Isso, volte ao foco. Mas Ana mal ouviu. Ela estava muito concentrada em Ferreira, no público, no fato de que estava perdendo o controle rapidamente. E então, sem pensar, ela explodiu. Nicolas, você está manipulando essa conversa, disse, sua voz afiada. Você está se fazendo de vítima quando sabe exatamente o que está fazendo. As palavras saíram mais duras do que o pretendido, muito emocionais. Ferreira ergueu uma sobrancelha, os cantos da boca se contraindo em algo que parecia um sorriso, contido. Ana, disse ele lentamente, você me convidou aqui. Você fez as perguntas. Eu apenas as respondi. Outro murmúrio percorreu a plateia. Ana sabia que havia perdido. Seu rosto permaneceu composto, mas a energia havia mudado permanentemente. E então, no auge da tensão, os produtores fora das câmeras agiram. Certo, precisamos ir para o intervalo comercial, anunciou uma voz nos alto-falantes do estúdio. As câmeras se afastaram, cortando para um comercial repentino. A entrevista havia acabado, mas o estrago já estava feito. As redes sociais já estavam pegando fogo. Clipes de Ana perdendo o controle se espalharam como um incêndio. Twitter, Instagram, YouTube, todas as plataformas foram inundadas com reações. Ana Maria Braga acabou de ser destruída ao vivo na TV. Nicolas Ferreira virou o jogo de uma forma que ninguém esperava. A grande mídia acabou. Ana sentou-se em sua cadeira enquanto o comercial passava, suas mãos apertando os apoios, de braço.
Ela havia entrevistado líderes mundiais, celebridades, figuras polêmicas antes. Sempre esteve no controle. Por favor, inscreva-se no canal. Mas hoje algo mudou. Nicolas Ferreira havia virado o jogo e o mundo assistiu isso acontecer. O momento em que o intervalo comercial começou, o mundo fora do estúdio já estava reagindo. A entrevista mal havia terminado, mas o Twitter estava em chamas. Grupos do Facebook fervilhavam de discussões. Stories no Instagram repetiam os momentos mais explosivos, enquanto canais do YouTube corriam para postar vídeos de reação. Não era mais apenas uma entrevista polêmica, era um evento midiático em larga escala. E no centro de tudo isso, dois nomes, Ana Maria Braga e Nicolas Ferreira. Assim que a entrevista foi para o intervalo, a primeira onda de tweets atingiu a internet. A Ana simplesmente perdeu a cabeça ao vivo. Que vergonha! Nicolas Ferreira jogou xadrez 4D com Ana Maria Braga. Ela nem viu chegando. É por isso que as pessoas não confiam mais na grande mídia. Nicolas expôs tudo. Ana achou que tinha a vantagem, mas Nicolas virou o jogo. Uau! Em minutos, várias hashtags começaram a viralizar. Ma Ana vs Nicolas. Nicolas destrói Ana. Mídia parcial exposta. Surto da Ana. Cada hashtag acumulava milhares de tweets. Cada segundo, novos comentários surgiam. A conversa não estava limitada apenas aos círculos políticos. Celebridades, influenciadores e espectadores comuns entraram no debate. Páginas de memes se divertiram. Uma imagem viral mostrava o rosto atônito de Ana Maria Braga com a legenda: "Quando você percebe que o convidado controla a entrevista." Outra mostrava Ferreira como um grande mestre de xadrez, enquanto Ana estava diante de um tabuleiro de damas, parecendo confusa. O YouTube não ficou atrás. Em menos de uma hora, comentaristas de destaque já haviam postado vídeos de reação com títulos como Ana Maria Braga, humilhada por Nicolas Ferreira. Assista! Como Nicolas Ferreira destruiu a mídia em 30 minutos, Ana Maria. Braga achou que tinha controle, mas Nicolas virou o jogo. Quando a emissora voltou do comercial, o estrago já estava feito. O mundo já havia decidido quem venceu a batalha. Dentro do estúdio, Ana Maria Braga sentou-se em silêncio, os dedos batendo contra a mesa. Ela havia entrevistado centenas de políticos, celebridades e figuras controversas ao longo de sua carreira. Sempre esteve no comando. Mas hoje, ela era a história. Seus produtores estavam em pânico. "Precisamos de controle de danos", um executivo latiu ao telefone. "Chamem nossa equipe de relações públicas agora." Outra assistente rolava o feed do Twitter, seu rosto pálido. "Está ruim", murmurou. "Muito ruim. Por favor, inscreva-se no canal." A equipe de redes sociais da emissora tentou empurrar uma narrativa diferente. Eles tuitaram: "A discussão de hoje com Nicolas Ferreira foi apaixonante e envolvente. Adoramos receber diferentes pontos de vista. Obrigado por assistir." Morning Show. Mas as respostas foram rápidas e brutais. Envolvente? Ela foi exposta e vocês sabem disso. Apenas admitam. Ana foi esmagada. Diferentes pontos de vista? Vocês tentaram armar para ele e falharam. Era um pesadelo de relações públicas. A emissora tinha duas opções: ignorar a repercussão e torcer para que diminuísse, ou emitir um comunicado. Mas a cada minuto que passava, ignorar parecia impossível. Enquanto a equipe de Ana lutava, o time de Nicolas Ferreira sabia exatamente o que fazer. Eles abraçaram o momento. Um simples tweet da conta oficial de Ferreira levou seus apoiadores à loucura. Eles tentaram armar uma armadilha. Saiu pela culatra. A verdade sempre vence. Ana vs Nicolas. Em apenas 30 minutos, o tweet acumulou 500 mil curtidas e 200 mil retweets. Sua equipe capitalizou o momento. Clipes da entrevista inundaram seu Instagram e canal no Telegram. Um vídeo editado profissionalmente foi postado no YouTube com a legenda: "Assista a Nicolas Ferreira expor a mídia em tempo real." Seus seguidores espalharam os trechos por toda parte. Grupos do WhatsApp ficaram cheios de mensagens, dissecando cada parte da entrevista. Influenciadores conservadores o elogiaram.
Até alguns comentaristas neutros admitiram que Ferreira se saiu excepcionalmente bem. Enquanto as redes sociais explodiam, os veículos de imprensa tradicionais se esforçavam para moldar a narrativa. Algumas emissoras ficaram do lado de Ana Maria Braga, alegando que Ferreira havia sido desrespeitoso e enganoso. Outras reconheceram que Ana havia subestimado seu convidado. Um âncora foi direto ao ponto. Isso foi um desastre para a grande mídia. Ana Maria Braga perdeu o controle e Nicolas Ferreira dominou a conversa. Não importa qual seja a sua posição política, essa é a realidade. Por favor, inscreva-se no canal. Os comentaristas debatiam ferozmente. Nicolas Ferreira estava apenas bem preparado ou manipulou deliberadamente a conversa? A resposta emocional de Ana Maria Braga prejudicou sua credibilidade? O que isso significa para a confiança no jornalismo tradicional? Alguns jornalistas tentaram minimizar os danos, argumentando que Nicolas Ferreira usou táticas de redes sociais para criar uma ilusão de vitória. Mas isso não mudou a realidade. A internet já havia tomado sua decisão. No fim do dia, várias enquetes surgiram. Quem venceu o debate? Nicolas Ferreira, 82%. Ana Maria Braga, 18%. Você confia na grande mídia depois dessa entrevista? Com a visão de Neymar ahora guiando el negocio, el showroom estaba evolucionando hacia un lugar donde el lujo no solo se trataba de los relojes, sino de las personas, sus historias y las conexiones que podían forjarse entre ellas. Mientras, el gerente ahora se encontraba allí con un sentido renovado de propósito. Se dio cuenta de que el verdadero lujo no estaba solo en los relojes exhibidos en las estanterías. Estaba en las relaciones forjadas, el respeto ganado y la humanidad compartida con cada persona que cruzaba la puerta. Y eso, entendió Marco, valía más que cualquier reloj. Por favor, tómate um momento para suscrever-te ao canal. O mundo seguiu em frente, mas os efeitos da entrevista permaneceram. Ana Maria Braga aprendeu que, no cenário da mídia moderna, o controle pode escapar num instante. A emissora percebeu que sua narrativa poderia ser derrubada pelas redes sociais. E Nicolas Ferreira saiu mais forte do que nunca. Na próxima vez que ele sentasse para uma entrevista, os apresentadores pensariam duas vezes antes de tentar controlar a conversa. Porque agora todos sabiam, subestimar Nicolas Ferreira era um erro. A entrevista havia acabado, mas a batalha estava apenas começando. Para Ana Maria Braga, as consequências foram rápidas e implacáveis. Para Nicolas Ferreira, o impulso era imparável. E para a mídia, o evento desencadeou uma tempestade que não seria apagada tão cedo. Na manhã seguinte à entrevista, Ana Maria Braga sentou-se em seu escritório, olhando para o celular. Era ruim. Sua caixa de entrada estava lotada de e-mails, alguns de apoiadores, mas muitos de críticos. Jornalistas com quem trabalhou por anos estavam questionando seu profissionalismo. Até alguns de seus aliados na mídia diziam que ela havia perdido o controle. A credibilidade de Ana Maria Braga sofreu um grande golpe ontem à noite, observou um comentarista. Esse é um momento do qual ela nunca se recuperará, escreveu outro. Os produtores do programa realizaram uma reunião de emergência. Os executivos da emissora debatiam se ela deveria emitir uma declaração formal ou tentar seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas ignorar o caso não era uma opção. Os clipes ainda estavam em alta. Os memes ainda circulavam. Todos os principais canais de notícias discutiam o fiasco. Pela primeira vez em anos, Ana Maria Braga estava na defensiva. A audiência do seu programa, normalmente estável, caiu imediatamente. O episódio da manhã seguinte teve uma queda, de 20% na audiência, um sinal claro de que algo havia mudado. A emissora decidiu abordar a controvérsia. Naquela tarde, divulgou um comunicado oficial. Nossa entrevista com Nicolas Ferreira gerou um debate intenso, e é isso que o jornalismo deve fazer. Mantemos nosso compromisso com discussões justas e equilibradas, mas o público não comprou a ideia. As respostas vieram rápido e sem piedade. Justo e equilibrado? Vocês tentaram emboscá-lo e falharam. Ana deveria simplesmente admitir que perdeu o controle.
Jornalismo não é sobre armar ciladas, é sobre fazer perguntas reais. Por mais que tentassem minimizar os danos, a realidade era clara. Ana Maria Braga calculou mal e sua reputação sofreu por isso. Por favor, inscreva-se no canal. Enquanto Ana Maria Braga lutava, Nicolas Ferreira prosperava. Seu telefone não parava de tocar. Pedidos de entrevista, convites para eventos políticos, ofertas para participar de podcasts e programas de debate. Sua equipe aproveitou o momento. Estamos testemunhando a transferência de poder da mídia tradicional para o povo. Ele postou nas redes sociais. A publicação viralizou, acumulando mais de 1 milhão de curtidas em poucas horas. Seu número de seguidores disparou em todas as plataformas. Telegram, Twitter, Instagram. Onde quer que tivesse presença, o engajamento atingia níveis históricos. Mesmo aqueles que não eram necessariamente seus apoiadores admitiam que ele havia se saído brilhantemente. Analistas políticos observaram que o evento consolidou sua posição como uma estrela ascendente na política conservadora. Um veículo de notícias descreveu o momento assim: o momento que mudou a carreira de Nicolas Ferreira para sempre. Enquanto seus opositores tentavam enquadrar a entrevista como uma jogada de marketing, seus apoiadores viam isso como uma prova de que ele podia enfrentar a grande mídia e vencer. E vencer era exatamente o que ele estava fazendo. A grande mídia não estava apenas lidando com o colapso de Ana Maria Braga. Estavam enfrentando uma crise de credibilidade muito maior. Por anos, críticos acusaram a imprensa de viés, de empurrar narrativas em vez de fazer perguntas reais. Agora, milhões de pessoas viram a entrevista como prova de que essas acusações eram verdadeiras. As redes de TV se esforçaram para mudar o foco. Algumas tentaram alegar que Nicolas Ferreira havia manipulado a conversa ou usado táticas de mídia social para distorcer a realidade. Mas essas explicações só pioraram as coisas. Porque as pessoas não estavam mais apenas ouvindo os jornalistas. Elas estavam assistindo às imagens brutas. Elas estavam tirando suas próprias conclusões. E, de forma esmagadora, decidiram que Nicolas Ferreira havia vencido. Isso não era mais apenas sobre uma entrevista. Era sobre um cenário midiático em mudança. Onde os antigos guardiões da informação estavam perdendo o controle da conversa. E para as redes que antes controlavam a opinião pública, isso era aterrorizante. Depois de dias de silêncio, Ana Maria Braga finalmente abordou a controvérsia. Em sua próxima transmissão, ela respirou fundo e disse: "Houve muita discussão sobre minha entrevista com Nicolas Ferreira. Quero dizer isso, acredito em debates fortes, acredito em perguntas difíceis. Isso é o que o jornalismo representa. Mas também acredito em aprender com as experiências. E essa tem sido uma experiência de aprendizado para mim. Alguns viram isso como uma tentativa de humildade. Outros viram como controle de danos. De qualquer forma, estava claro que ela queria seguir em frente após o incidente. Mas a internet não esquece. E por mais que ela quisesse reconstruir sua credibilidade, a verdade é que ela sempre seria lembrada por aquele momento, quando perdeu o controle e Nicolas Ferreira virou o jogo. Por favor, inscreva-se no canal. Nas semanas seguintes à entrevista, os efeitos se espalharam pela política, mídia e discurso público. A influência de Ana Maria Braga diminuiu. Ela continuou no ar, mas a aura de invencibilidade que antes possuía havia desaparecido. As pessoas passaram a vê-la de forma diferente. A ascensão de Nicolas Ferreira continuou. Seus discursos atraíram mais atenção. Sua presença online cresceu. E seu nome se tornou sinônimo de enfrentamento. A própria mídia foi forçada a se adaptar. Mais veículos começaram a ser mais cautelosos em suas entrevistas. Eles sabiam que, se subestimassem um convidado, poderiam sofrer o mesmo destino de Ana. Isso não foi apenas um momento viral. Foi um ponto de virada. E na batalha entre a mídia tradicional e a nova era digital, ficou claro: as regras antigas não se aplicavam mais. Por favor, inscreva-se no canal.